Olá, quer uma aguinha? Gente, hoje era pra ser chá. Todo dia é pra ser chá, só que hoje não deu tempo pra fazer chá, não. Vai ser água mesmo. Olá, gente! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo desse canal que busca unir fé, música e psicologia. Antes de tudo, gostaria de pedir perdão se o áudio desse vídeo, porventura, estiver baixo. Porque eu só tô gravando com o meu pobre celularzinho. Então, hoje o vídeo é sobre psicologia, mais uma vez. Só lembrando que eu ainda não sou psicóloga, eu não sou formada em psicologia ainda, eu estou no 4º semestre. E se vocês quiserem, eu posso trazer algum vídeo aqui, falando um pouco sobre como está sendo essa experiência minha, né? Um pouco sobre essa experiência aí da faculdade de psicologia. Apesar de eu não ser formada, eu estudo bastante os temas e aí eu trago aqui. Tipo, o meu primeiro vídeo foi sobre autocrítica e hoje esse vídeo vai ser sobre autocompaixão. Então vamos lá, simbora pro vídeo. Autocompaixão. O nome, ele já traz em si uma explicação. É a compaixão que nós exercemos a nós mesmos. É a tentativa de nós tentarmos aliviar o sofrimento de nós mesmos, para nós mesmos. Então, este tema, ele está totalmente relacionado com o último vídeo que eu trouxe. Então, eu quis manter a mesma linha de raciocínio, eu quis continuar trabalhando esse tema, porque eu achei necessário. A gente vê sempre na internet vários vídeos falando que a gente tem que melhorar nisso, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que ver dica disso, como melhorar nisso, que tem que melhorar naquilo, que isso aqui a gente tá fazendo errado, né? De como sempre melhorar, vídeos que nos fazem cada vez mais sermos pessoas melhores, mas até certo ponto, porque vemos poucos vídeos na internet, vemos pouca gente falar em como a gente pode lidar melhor com o sofrimento ou com o fracasso. Então esse vídeo é sobre isso. A autocompaixão é sobre isso. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho, né? Autocompaixão, como o nome já diz, é a compaixão que nós exercemos a nós mesmos, né? Para nós mesmos, em momentos difíceis. Eu agora imagino, né, que com essa definição muito simples, pode ter vindo, às vezes, algumas ideias errôneas na mente de vocês, ou não também. Mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre algumas ideias errôneas que as pessoas costumam ter quando se fala de autocompaixão. E vamos ver se alguma delas se encaixa com o seu pensamento. Primeira, o que é um mito? Tem gente que acha que autocompaixão é ficar se lamentando, é se vitimizando. Ai, como a vida é difícil pra mim, coitada de mim. Isso não é autocompaixão, gente. Isso é autopiedade, vitimismo. E autocompaixão não é autopiedade, não é vitimismo. Autocompaixão não é a gente dizer assim, coitada de mim, ó, como eu sofro. Não, até porque pessoas assim, gente, é muito ruim você conviver com pessoas vitimistas, sinceramente. Porque é aquele tipo de pessoa que nunca reconhece que está errado, que sempre o mundo que faz tudo contra essa pessoa, que o mundo é muito difícil, que todo mundo tá errado, menos essa pessoa só sofre, só passa por momentos difíceis. E isso não é autocompaixão, isso é autopiedade. Quando nós estamos falando de autocompaixão, nós não dizemos coitado de mim. A gente diz assim, eu estou sofrendo, mas eu não sou o único que sofre. Tá difícil, mas não tá difícil só pra mim. Percebe que a autocompaixão, ela não é egoísta, ela não olha só para si, ela não olha só para o seu sofrimento. Mas a autocompaixão, ela consegue enxergar o todo. Ela consegue perceber, além do seu sofrimento, também o sofrimento do outro. Então, beleza, eu tô sofrendo, tá difícil, mas eu não sou a única que tá passando por isso. Eu não sou a única pessoa que passa por momentos difíceis, mas todos os seres humanos passam por momentos difíceis. E aí que entramos nessa questão da humanidade comum, né? De percebermos como humanos, como parte, né? Desta vida que tem altos e baixos. E isso, inclusive, me faz lembrar de um texto bíblico. A Bíblia, inclusive, traz princípios de autocompaixão, por exemplo. Tá em 1 Pedro, capítulo 5, minha bem velha, não vou nem mostrar, gente, porque eu sou muito apegada a ela. Capítulo 5, verso 9. Eu quis dizer assim, que eu preciso comprar outra, entendeu? Mas eu não consigo, porque eu sou muito apegada. E diz assim, 1 Pedro capítulo 5, verso 9 diz:
Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui tá falando o quê? Pra gente ficar firme, né? Enquanto isso a gente observar que nós estamos passando por sofrimentos, mas que no mundo inteiro os nossos irmãos também estão passando por este sofrimento. Então, dá para perceber que a Bíblia traz esse princípio, né? Da gente não ficar se vitimizando, achando que a gente é o único que está sofrendo. Isso não é autocompaixão, isso é vitimismo. A Bíblia nos convida, e a psicologia, através do estudo da autocompaixão, também nos convida a percebermos nós como seres humanos, como partes de um todo, como partes de um mundo que tem sofrimento e que todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades e todos nós passamos muitas vezes pelas mesmas dificuldades. Outra coisa, né, que é um pensamento errôneo da autocompaixão, é que a autocompaixão ela nos torna irresponsáveis. Já que a autocompaixão é uma tentativa da gente aliviar o nosso sofrimento, então significa que a gente vai fugir de todas as dificuldades da vida, né? Então quer dizer que a gente vai ser irresponsável, que a gente vai se alimentar mal, porque é muito difícil a gente se alimentar bem. Quer dizer que a gente não vai fazer exercício físico, quer dizer que a gente não vai se cuidar? É isso? Claro que não, gente. Isso não é autocompaixão. Isso é mais um mito que muitas pessoas acreditam quando falam em autocompaixão. Autocompaixão não é a gente fugir das nossas responsabilidades, fugir dos desafios da vida, dos desafios de se alimentar bem, dos desafios de fazer atividade física, da gente parar de se cuidar, da gente querer só passar a mão na nossa cabeça e a gente não fazer nada que seja responsável e necessário. E não é isso. Autocompaixão é também autocuidado. E o autocuidado não é a gente comer porcaria, não é a gente ser sedentário. Isso não é autocuidado. Muito pelo contrário, né? A gente bem sabe que o autocuidado é a gente se alimentar bem, é a gente fazer atividade física, porque isso traz muitos benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde a longo prazo, como um todo. Então, pense que a autocompaixão é como uma mãe, né? Que ama muito o seu filho, por isso ela é responsável, ela é cuidadosa, ela busca trazer uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida para essa criança. A mesma coisa somos nós, devemos ser nós com nós mesmos. Cuidar com todo cuidado, não é passando a mão na nossa cabeça, fazendo nossas vontades, né, a todo custo. Não, é reconhecer as nossas necessidades e atendê-las, né, sempre que for necessário. Outro motivo que as pessoas costumam, né, se equivocar relacionado à autocompaixão é que a autocompaixão nos atrapalha na motivação. É muito melhor sermos mais autocríticos, sermos mais duros com nós mesmos, assim a gente se motiva mais. E na verdade, estudos nos mostram totalmente o contrário. De que quanto mais autocríticos nós somos, menos motivados nós somos. E eu vou dar um exemplo prático disso, né? Baseado no que eu estudei, né? No que eu busquei conhecer sobre a Kristin Neff, sobre a Kristin Neff, que é uma estudiosa desse assunto da autocompaixão, né? E ela traz esse exemplo também, de que muitas vezes, né, vamos imaginar de repente uma criança que tira ali uma nota baixa, e aí o pai, né, às vezes olha para aquilo, ele pode ter duas reações. Ou ele vai ser muito duro, muito crítico, né, com aquela criança, ou ele vai ser um pai compreensivo, compassivo, gentil, e vai acolher aquela criança muitas vezes em um sofrimento que ela está mesmo. Ela já se comparou muitas vezes, né, naquela situação. E aí, quando o pai geralmente é muito duro, quando o pai geralmente é muito crítico com aquela criança, o que acontece? Muitas vezes, ela, ao invés de ela se motivar para se tornar melhor, às vezes ela vai se desmotivar e se depreciar. E a depressão atrapalha a nossa motivação, entende? Ela vai se depreciar. O que não acontece quando aquele pai se mostra ser mais compassivo, compreensivo em relação e percebe o sofrimento que aquela criança já se encontra. Porque ela recebeu uma nota baixa. Ela viu que outros colegas não haviam tirado a mesma nota. Ela viu que teve colegas que conseguiram notas boas, né? E aquela criança ali, ela precisa naquele momento ser acolhida. Além, né, desses equívocos relacionados à autocompaixão, eu quero trazer nesse vídeo também uma relação da autocompaixão com a autoestima, que são dois conceitos que se relacionam, mas que são diferentes.
Como eu já falei, a autocompaixão é a compaixão, né, que exercemos sobre nós mesmos. É como nós reagimos quando nós estamos passando por momentos. É a gente pensar, né, como a gente reage quando a gente passa por momentos difíceis. E perceber se nós somos duros demais ou se nós conseguimos nos perceber em meio aos outros. No caso da autoestima, é como nós estimamos a nós mesmos, é o valor que atribuímos a nós mesmos como um todo, não só a nossa autoimagem, como um todo. E a autoestima, para trazer essa relação com a autocompaixão, enquanto ela é muito importante para os momentos bons, para quando a gente está conseguindo atingir as nossas metas, onde a gente se sente, uau, lá em cima, né? A gente se sente pessoas maravilhosas, ela é muito importante. A autocompaixão vai ser importante para quando a gente está passando por momentos difíceis. A autocompaixão vai ser importante quando a gente está bem para baixo, quando às vezes a gente não conseguiu atingir aquela expectativa que foi criada. E aí a gente começa a sofrer porque a gente não conseguiu atingir aquilo. A autoestima nessa situação muitas vezes tende a cair, a gente se desmotiva e tudo mais. Então, assim, eu vim trazer essa relação para perceber que tanto a autoestima é necessária, quanto a autocompaixão é necessária. A autoestima é necessária para que quando a gente realmente estiver nos momentos bons, a gente consiga ter mais confiança, a gente consiga se sentir bem com nós mesmos. E no caso da autocompaixão, ela vai nos ajudar também a sentirmos bem com nós mesmos, ela também vai nos ajudar a ter confiança, porém em situações mais adversas, onde geralmente o sofrimento bate a porta. Mas vale ressaltar que geralmente pessoas que têm mais autoestima são pessoas que tendem a se criticar um pouco mais. Então, se a gente ficar só na autoestima ali, nos momentos difíceis, vai faltar aquela força pra gente se levantar, entendeu? A autocrítica não é algo desnecessário, não é algo ruim. Inclusive, eu falei disso no meu último vídeo. A autocrítica, desde que ela seja sensata, compreensiva, gentil e não dura demais, ela é muito necessária para o nosso desenvolvimento. Gente, deixa eu tomar uma água aqui para finalizar esse vídeo. Porque eu não tenho muita memória e o vídeo não pode ser muito grande. Então, para finalizar e sintetizar tudo o que foi falado aqui, eu queria trazer os 3 elementos da autocompaixão. O primeiro deles é a bondade. É aquela tentativa de querer lá aliviar o nosso sofrimento. Mas para que a gente possa aliviar, a gente tem que percebê-lo. A gente precisa perceber quando estamos em sofrimento. Muitas vezes é fácil perceber, outras vezes não é. Às vezes nós estamos causando nosso próprio sofrimento e nem percebemos, nem nos damos conta disso. A vida passa a ser muito difícil e às vezes a gente não se dá conta que nós estamos sofrendo. Aqui eu trago outro elemento, né? A atenção plena de maneira básica. Se vocês quiserem, eu posso trazer algum vídeo mais específico sobre esse assunto. A atenção plena é quando a gente para perceber o momento presente e perceber os nossos sentimentos, as nossas emoções, as experiências vividas e o que ela nos causou. Aquela experiência que a gente vive, o que ela tem nos causado, né? O que a gente tem sentido. Então, a gente se perceber para que a gente possa ser bondoso. Não estou falando aqui de passar a mão na cabeça, não estou falando de ser irresponsável, eu estou falando de autocuidado, eu estou falando de assertividade. Percebe como a autocompaixão ela é assertiva na nossa vida? Ela não é extremista, ela não é pessimista, ela não é otimista demais, ela é muito realista. Então, com esse pensamento, eu trago um outro elemento, né? O terceiro e último elemento da autocompaixão, que é a humanidade comum. É a gente se perceber como ser humano. É a gente ser realista. Realmente estamos passando por momentos difíceis. Realmente não tem sido fácil. Mas existem outros que estão passando pelo mesmo sofrimento ou até piores do que o meu. Porque a vida é sobre isso. Sobre erros e acertos, sobre momentos em que a gente está num auge, com a autoestima lá em cima, e sobre momentos que a gente não está com a autoestima tão boa assim, momentos em que a gente fracassa. Sempre vamos errar, sempre haverão dificuldades, mas sempre devemos ter forças para nos erguer, para superar as dificuldades
e saiba que vocês são muito fortes. Então essa é a mensagem que eu quis deixar para vocês, uma mensagem de força, uma mensagem de compreensão, de conhecimento, de autoconhecimento, de autoajuda. Então, se você é uma pessoa que quer ser mais autocompassiva, que se você é uma pessoa que percebe que se critica demais, que é muito duro consigo mesmo, então tente desenvolver a autocompaixão. Tente ser mais bondoso consigo mesmo. Tente ser mais responsável consigo mesmo. Cuide de si mesmo. E perceba seu sofrimento e trate cada ferida que surgir em seu coração, cada sentimento. Perceba, compreenda de onde ele veio, o que ele tem causado na sua vida. Não deixe as coisas para lá, porque a autocompaixão não é isso, não é deixar as coisas para lá, mas é você ser assertivo em suas decisões e em compreender as suas experiências. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer terapia. Esse sempre é o meu conselho para vocês. É muito necessário, é muito importante. Muitas vezes não é acessível, mas a gente tem que dar nosso jeitinho, tentar alguns meios mais acessíveis para que a gente possa conseguir, né, vencer a nós mesmos e a aprender a lidar com cada bagagem que nós carregamos, que todos nós carregamos. É esse o vídeo. Um beijo. Fica com Deus.